Nós temos vindo e continuaremos a falar sobre cristianismo relacional, esse é o tema base deste ano, e sobre esse tema há muito para dizer, mas visa absorvermos, apreendermos esta questão de que cristianismo não é uma religião, cristianismo é uma pessoa com quem nós temos relacionamento. Amém? E esse deve ser o nosso foco, a nossa percepção e o nosso esforço, se podemos dizer assim. Todo o esforço de Deus em relação a nós não foi um esforço de vir trazer regras, de vir trazer um conjunto de parâmetros e de tabelas para nós vivermos. Sem dúvida, há vida nisso, há sabedoria nisso, há princípios em que Deus diz, ok, se fores por este caminho, a vida te será mais fácil. Se fores por outro caminho, a vida te será mais difícil. Mas isso tem a ver com a nossa vida aqui, não tem a ver tanto com o facto de ser condição para nós nos relacionarmos com Deus. Todo o esforço de Deus, todo o empenho de Deus, a nossa própria criação, nós fomos criados porque Deus queria alguém com quem pudesse ter relacionamento de pai e filho e pudesse abençoar, amar e, inclusive, partilhar a sua herança com ele. E por isso, ele ofereceu o seu filho, semeou o seu filho, plantou o seu filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos. Fosse o primeiro entre muitos. Porque Deus sempre procurou que nós tivéssemos uma relação com ele de filho e pai. E isso é aquilo que nós precisamos perceber. E quando nós percebemos e deixamos que isto entre no nosso coração, acho que o nosso coração é curado. Há uma série de medos, de inseguranças, de conceitos que nos foram ditos e que nós apreendemos de muitas maneiras, em que a nossa relação com Deus é uma relação de medo, é uma relação de apaziguamento, é uma relação de constante noção de que estamos a falhar em alguma coisa. E deixa-me dizer, essa não é a forma de nos relacionarmos com Deus, porque Deus nunca teve isso na sua intenção. E por causa disso ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós, pagar tudo o que era necessário pagar para que nós pudéssemos ficar livres de tudo isso e pudéssemos nos relacionar. Por isso Hebreus diz que Jesus, na sua carne, no seu sacrifício, diz que abriu um novo e um vivo caminho para que nós pudéssemos ir com ousadia, com confiança, com liberdade, como um filhote que corre para o colo do seu pai. Abriu um novo caminho para que nós pudéssemos chegar ao trono. Sim, ele é rei. Sim, ele é Deus, mas ele é o nosso paizinho. Amém? Porque se o meu pai fosse presidente dos Estados Unidos, ele continuaria a ser o presidente dos Estados Unidos, mas eu teria acesso. Aliás, ali há um tempo atrás, e acho que já falei disso, possivelmente com outros presidentes, isso já aconteceu, mas J.F. Kennedy, um presidente que ainda hoje é adorado pelos americanos, pelo menos pela maioria, né, tirando aqueles que o mataram, diz que era alguém que, com regularidade, os seus filhos entravam pela sala oval e não interessava quem é que lá estava, entravam pela sala oval e iam se sentar ao colo do pai ou iam ter com o pai. E esta imagem, claro que se calhar aqueles mais ligados ao protocolo e à burocracia e às hierarquias, essas coisas todas, vão dizer, epá, mas isto não é correto fazer isto. Mas deixem-me dizer, para aquelas crianças, o seu pai era o presidente dos Estados Unidos, mas continuava a ser o seu pai. E nós precisamos ter esta relação com Deus. Ele é Deus, sem dúvida. Ele é todo poderoso, ele é todo suficiência, omnisciente, omnipresente, todas aquelas coisas que a palavra de Deus nos descreve em forma de palavras, mas que mesmo assim não conseguem dar-nos um retrato preciso. Certo? Mas ele é o nosso pai. Ele fez tudo para ser o nosso pai. Então, desde o início, desde os primeiros tempos, se for para mim, agora não posso. Ok? É telemóvel isso ou é? Ok, tentem desligar isso, está bem? Então, desde o início, há uma sombra que pairou sobre o cristianismo, que é a primeira expressão da lei de Deus, ou que aparenta apresentar-se como lei, que são chamados os 10 mandamentos. Mas nesses 10 mandamentos, para além de terem ar de mandamentos, eles também são promessas. E mais do que promessas, elas são sobretudo intenções de Deus para nos dizer quão desejoso está Ele de nós termos relacionamento com Ele. E os primeiros 4 mandamentos, que já falámos acerca disso, falam-nos acerca do facto de nós o amarmos, de nós nos relacionarmos com Ele, de nós separarmos tempo, de nós não precisarmos mais nada para além dEle, Ele ser tudo aquilo que nós precisamos. Mas isso não é em forma de imposição, porque, volto a dizer, ninguém ama porque é mandado. Ninguém ama
porque é forçado a fazê-lo. E Deus, que é Deus, sabe disso muito bem. Então não faria qualquer sentido Deus estar a dar uma lei dizendo tu tens que me amar. Porque aí então Deus já não seria um Deus de amor, seria um Deus autoritário. Seria um Deus apenas que vinha para estabelecer uma ditadura e vinha para fazer nós. Então para isso mais valia ter feito nós robôs e programar-nos para nós o amarmos automaticamente. Mas Deus quer pessoas que o amem por aquilo que Ele é. E para isso, Jesus teve que vir para que nós percebêssemos que nós hoje podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E Ele ama-nos. E os primeiros 4 dos 10 mandamentos, dos supostos 10 mandamentos, são a expressão de Deus, são a intenção de Deus, é o desejo de Deus em dizer, eu quero ter relacionamento, eu quero que tu me ames como eu te amo, eu quero que tu faças de mim uma prioridade como eu fiz de ti uma prioridade, eu quero que tu venhas com tudo, vem com a tua mente, com a tua alma, com o teu coração, com toda a tua força, porque é assim também que eu te amo, é isso que eu imputei, foi isso que, tudo isto que eu coloquei, que eu investi na minha relação com vocês. E Deus não está a pedir nada porque Ele é Deus. Ele está a esperar e a desejar que nós possamos responder a Ele na mesma medida do amor. Mas os 10 mandamentos têm sido mal interpretados. Têm sido muitas vezes ensinados como alguma coisa que é uma imposição, porque se não fizeres isto, as coisas vão decorrer mal. E deixem-me dizer que a Bíblia tem muitas linguagens, a própria palavra Bíblia significa coleção de livros, é a coleção de vários livros e de várias cartas e de várias coisas que foram escritas ao longo de 1600 anos, por diferentes homens que ouviram e tiveram comunicação com Deus, mas que depois a escreveram de acordo com o seu sentir, com o seu perceber e se calhar com aquilo que eles entenderam na altura. E está lá tudo. E há uma interpretação literal. Mas há uma coisa que nós temos que ir para além daquilo que é a interpretação literal e ver o quadro todo. E então Jesus, diz lá em Mateus 22, 36, alguém se chegou ao pé de Jesus, por exemplo, e perguntou-lhe, Senhor, qual é a súmula da lei? Se tu pudesses pôr isso numa frase ou duas, qual é a súmula? E não é versículo 36, é versículo anterior. É a outra passagem. E Jesus disse, olha, amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disto depende toda a lei e todos os profetas. Se eu tiver dificuldade em perceber o Velho Testamento, metido numa liquidificadora, triturado, espapassado, sai um sumo que se chama ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, todo o Velho Testamento resume-se a isto. Então, se todo o Velho Testamento resume-se a isso, nós quando lemos o Velho Testamento e percebemos as várias leis que surgem no Velho Testamento, muitas delas eram leis de governação, para estabelecer ordem numa nação, porque a nação de Israel tornou-se grande, mas sobretudo e principalmente é uma intenção de Deus em dizer, eu amo-te, tu és tudo para mim e eu espero que um dia tu me ames como eu te amo. E depois Jesus e a palavra avança para o outro patamar. E vamos reler estas duas passagens que lemos a semana passada. Mateus 22, 36 diz que alguém chegou ao pé de Jesus e perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Está aqui a lei. Está aqui tudo. Mas depois Jesus diz a seguir, e o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora deixe-me dizer aquilo que já disse a semana passada, só para relembrar, e até porque alguns não tiveram. Quando a palavra aparece aqui, semelhante, nós temos, para nós no português, semelhante não é uma coisa igual, uma coisa parecida. Tem semelhanças. Quando a gente usa a expressão semelhante, não é igual, é semelhante. Mas quando a palavra de Deus aqui usa e foi traduzida em semelhante, está a falar que igualmente, do mesmo modo, exatamente com a mesma importância do primeiro mandamento, há este segundo mandamento. Porque se nós amamos a Deus e temos um relacionamento com Ele, nós vamos ser transformados nos nossos relacionamentos uns com os outros. E diz,
Portanto, este é o segundo, semelhante ao primeiro, igual ao primeiro, tem o mesmo nível de importância. Portanto, esta mentalidade dualista que às vezes se instalou no cristianismo, que é eu amo é o Senhor e com os outros não tenho que me relacionar. Eu e o Senhor a gente cá se entende, mas com as pessoas eu não quero nada. Deixa-me dizer que isso não existe. Então o Senhor com quem te estás a relacionar não deve ser o teu próprio Senhor, não o Senhor. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Porque no cristianismo e no relacionamento, a minha relação com Deus transforma-me para o meu relacionamento com o outro. E Jesus está aqui a dizer, é exatamente a mesma coisa. Não há relacionamento com Deus e desprezo pelo outro. Não há amor pelo outro e desprezo por Deus. E isto é uma coisa que caminha e cresce em conjunto, com base numa intimidade e numa privacidade com Deus. E então diz, este é igual, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos, não é de 1, 2, dependem toda a lei e todos os profetas. Pastor, eu às vezes leio os profetas e não durmo de noite. Fico assustado, aquilo tem lá uma linguagem estranha. Ou se não percebe, não faz mal. Pegue nisto, isto está aqui tudo. Estas 2 frases, estes 2 mandamentos, absorvem toda a lei e todos os profetas. Então, Jesus, ele nos aponta para a continuidade do mandamento. E agora, do 5º ao 10º mandamento, nós temos a relação com o próximo. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 7, lemos isto também a semana passada, Paulo está a dizer isto desta maneira. Dai a cada um o que lhe é devido, certo? E depois, ele mais à frente diz o que é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devam coisa alguma. Então o que é devido? O que é devido é uma coisa. Diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Sabe, Jesus veio cumprir a lei e ele nos libertou do cumprimento da lei, no sentido daquelas regras, daqueles pormenores, e ao fazer isso também nos libertou da maldição da lei, porque havia uma consequência para quem infringia a lei ou quem não a vivia. Jesus libertou-nos disso tudo, mas continua a haver uma lei. Só que a lei hoje chama-se a lei do amor. A lei do amor, do meu amor com Deus, porque Ele me amou primeiro, e depois a forma como eu amo, fruto desse relacionamento em que eu sou transformado. E diz, e quem fizer isto, tem cumprido a lei. E depois no versículo 9 diz, com efeito, não adulterarás, e aqui Paulo está a remeter completamente para os 10 mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Viste lá para a pessoa que está ao pé e faça-lhe uma festinha. Alguns irmãos aí estão com ar, estão a precisar de amor. Amém? É o cumprimento. E deixem-me dizer que esta, na verdade, é a nossa guerra. Porque não existe o cumprimento da lei sem amor. Porque se o amor estiver lá, e de onde é que vem esse amor? Vem da minha relação com Deus. Deus ama-me. Deus está com tudo na minha vida. Deus veio até mim, deu a sua mente, Deus partilhou comigo a sua sabedoria, o seu coração, a sua graça, a sua misericórdia, e continua a partilhar tudo e mais alguma coisa. E eu, quando sou tocado e desenvolvo a minha relação com Deus, eu sou transformado e eu estou preparado para me relacionar com os outros da mesma maneira. E se eu me relaciono com os outros da mesma maneira, eu não tenho que estar preocupado com os 10 mandamentos, porque quando eu amo, nenhuma destas coisas vai acontecer na vida de quem quer que seja. Ou vocês acham? Se eu amar aqui o Diniz, coitadinho, tem mesmo que amar, não é? Ainda é pequenino. Hoje eu tenho uma vítima mais pequenina. É o Portugal dos pequenitos. Se eu amar aqui o Diniz, eu nunca irei ser tentado a fazer-lhe coisas más. Porque quem ama, quer fazer coisas boas. Isso, agarra-se com tudo. É assim, também com Deus, que a gente tem que fazer. Ok. Certo? Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Quem ama não vive preocupado. Nós não temos, nunca foi ideia de Deus, ao deixarmos as Escrituras,
que nós andássemos preocupados e ansiosos com a própria Escritura. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Quando Jesus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, antes, com as vossas orações, façam conhecidos as vossas questões, projetem sobre mim toda essa ansiedade, todas essas coisas. Então faz algum sentido que Jesus veio para nos libertar dessas ansiedades e ao mesmo tempo nós tínhamos que andar ansiosos todos os dias? Será que eu vou infringir-me? Será que eu vou falhar? Deixe-me dizer, quando o amor está no coração, e só há uma fonte de amor, e a fonte de amor chama-se Jesus. E essa é a base e o sucesso de toda a nossa vida enquanto cristãos. Se o meu relacionamento com Jesus estiver a crescer e a desenvolver-se, amor vai brotar do meu coração e esse amor vai ser visível para as pessoas pela forma como eu trato com elas. Não estou a dizer que é fácil, não estou a dizer que não temos uma carne, não temos uma alma, que às vezes dá vontade de pegar num pau abençoado, não é? E fazer um penteado à maneira, não é? Fazer risco ao meio, pimba, não é? Nós temos, ninguém está a pôr isso em causa. Nós somos homens e mulheres, temos temperamentos, temos emoções, temos feitios e temos coisas às vezes que precisamos resolver e que nos marcaram negativamente e que condicionam muitas vezes o nosso comportamento. Mas Jesus não veio para que nós vivêssemos ansiosos pelo cumprimento da lei. Jesus só diz, relaciona-te comigo. E nessa relação comigo, tu vais te relacionar depois bem com os outros. Bem, semana passada falámos rapidamente, e não vou agora repetir sobre estes 2 pontos. Falámos sobre honra a teu pai e a tua mãe, o 5º mandamento, e falámos acerca do facto de que é na casa e é no lar o nosso primeiro lugar de aprendizagem sobre respeito. Primeiro, o 5º mandamento fala acerca, sobretudo, de respeito. Se eu aprender, e deixem-me dizer, os nossos pais deveriam ser a primeira imagem de Deus para os seus filhos. E ali nós aprendemos o conceito de amarmos alguém que está em autoridade, mas ainda assim são nossos pais. E isto às vezes é um equilíbrio complicado. Se nós conseguimos aprender este equilíbrio, ok, vocês são os meus pais, há uma autoridade, são pessoas que estão em autoridade, o mundo vive de autoridades, o nosso corpo funciona com autoridades, certo? O meu corpo está a funcionar com autoridade, alguém está a comandar e está a dar indicações. E quando uma parte dessas deixa de funcionar, o corpo fica todo estrambulhado, vocês sabem disso, certo? Não gosta desta pregação, temos pena. Certo? E o lar é o lugar onde nós aprendemos. Agora, Deus não está aqui a trazer uma obrigação. Deus está a dizer, se o relacionamento que existe no lar, de pai, mãe e filhos, é um relacionamento de amor, da mesma forma como eu me relaciono com vocês, não vai haver qualquer dificuldade em aprendermos a respeitar. Porque amor respeita. Diga comigo, amor respeita. Respeita a nossa integridade e a integridade do outro. Respeita a opinião, respeita a área de influência, respeita o nível de responsabilidade. E quando muitas vezes, e por isso há ataque cerrado às nossas famílias e aos lares, quando as crianças crescem num lar em que não aprendem o conceito do respeito, elas irão desrespeitar todas as áreas da sua vida. Agora, Jesus estava aqui a dizer para nós o fazermos, mas mais uma vez ele está a dizer, Jesus não, nos 10 mandamentos surge em ordem de mandamento, mas ele está a dizer o seguinte, tu até podes ter uma relação destruturada com os teus pais, mas se tu tiveres uma relação comigo de amor, tu vais sair da relação que tens comigo e vais chegar ao pé dos teus pais e vais conseguir ter uma relação saudável com eles. Ai, mas eles continuam a pensar tinto e eu penso branco. Lá estou eu a pensar em vinho. Ai, eles pensam em carne e eu penso em peixe. Mas honrar e respeitar e amar não tem nada a ver com pensarmos todas as mesmas coisas. Assim era fácil. Não se trata de dobrar o outro, a minha opinião. Trata-se de respeitar. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? O respeito opera na diversidade e opera na diferença, mas opera sobretudo no conceito de amor. Amor no lar fala-nos acerca de respeitar. Bem, eu não queria estar a repetir muito aqui. Depois falámos sobre não matarás. E não matarás fala acerca de vida. E falámos acerca do facto de que é verdade, tem um componente, e naquele tempo fazia muito mais sentido, de que nós não somos ninguém, não cabe a nós tirarmos a vida de quem quer que seja. Sabe porquê? Porque Deus não está no negócio da morte, Deus está no negócio da vida.
Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus disse, as palavras que eu vos falei são espírito e vida. E quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Tudo aquilo que Deus tem feito é trazer vida aos lugares secos, aos lugares de morte, aos lugares em que possa trazer a ressurreição, possa trazer frutificação, possa trazer frescura. E deixem-me dizer, há muitas maneiras de matar. Hoje a gente não mata, não é por falta de vontade às vezes, passam-nos assim, mas porque vamos parar à prisão e temos consequências na nossa vida. Mas deixem-me dizer que há muitas maneiras de matar. Eu conheço muita gente que são os verdadeiros Walking Dead. São zombies. Sabe porquê? Porque vivem, mas estão mortos por dentro. Porquê? Porque alguém lhes matou os sonhos. Alguém lhes matou a capacidade de sonhar, de imaginar, de pensar, de sentir, de viver a sua vida, de irem para além das suas limitações, certo? Há muita gente que vive com áreas mortas na sua vida. Portanto, quando Deus está a dizer não matarás, Ele está a dizer, se tu tens um relacionamento comigo, tu vais perceber que nada daquilo que eu te digo a ti é para matar nada, é só para dar vida. Deus é um Deus da vida, é o Deus que dá vida. E de tanto que deu vida que Jesus deu a sua vida, mas não para permanecer morto, para que depois ressuscitando, Ele voltasse para continuar a dar vida. O negócio de Deus, o coração de Deus, o propósito de Deus sempre foi dar vida. E Ele diz, tu não vais matar. Mais do que um mandamento, é uma declaração. Tu não vais matar. Quando tu estás num relacionamento comigo, tu vais sentir isso no teu coração e vais perceber que nós estamos aqui para dar vida às pessoas. Nós estamos aqui para encorajar, para edificar, para amar. Estamos aqui para trazer vida, para libertar as pessoas para a vida, não para atrofiá-las, não para matá-las com as nossas palavras ou com os nossos actos. Disso o mundo está cheio. E Deus está a dizer que, sendo Ele o dador da vida, e tendo nós relacionamento com Ele, nós iremos sair, iremos continuar esse percurso, aonde nós estamos e com quem estamos, o nosso objetivo é trazer vida. E se não conseguimos trazer vida, então que fiquemos ao menos sossegados e calados. Por isso é que Jesus não, a palavra em Provérbios diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Porquê? Nós temos até a capacidade de matar, mas deixem-me dizer que nós, percebendo no nosso relacionamento com Deus, e acho que às vezes a necessidade que nós temos de matar uma série de coisas com a nossa boca, às vezes, vem do facto porque nós sempre entendemos Deus como um Deus que está lá em cima com uma katana, à espera que a gente faça alguma para nos cortar o pescoço. Fundamentalismos, os radicalismos, é isto que fazem. Deus não está no negócio da morte. Deus está no lugar e no negócio da vida. Então, quando Deus diz não matarás, Ele está a dizer, não, tu não vais matar. Certo? Tu não vais matar. O relacionamento que tu vais tirar da minha presença é um relacionamento com quem tu estiveres e onde estiveres. Até sobre a nossa própria vida. Nós não vamos mais falar destruição. Passemos então a este sétimo mandamento que eu acho muito interessante. Não adulterarás. Isso é verdade que este mandamento aqui, ou este princípio, esta intenção, esta constatação, tu não vais adulterar. Porque se tu amas o próximo como a ti mesmo, tu não vais adulterar, até porque não gostavas que fizessem isso a ti. Mas deixa-me dizer porque é que Deus diz isso, sabe? É porque a palavra adultério, aliás, até, apesar de haver algumas passagens na Bíblia em que alguns autores vão buscar a questão do adultério, eu acredito que o princípio do adulterar não tem, neste ponto aqui, especificamente a ver com sexo. Porque adulterar significa falsear. Significa falta de verdade. E este mandamento fala-nos acerca de verdade. Sabe, nada em Deus é adulterado. Nós já tivemos graves problemas de saúde no mundo por azeite adulterado, vinho adulterado, gasóleo adulterado. Há coisas que saem adulteradas e adulterado é alguma coisa que perdeu a sua pureza. Perdeu a sua integridade, digamos assim. Perdeu a sua essência. Deus conosco em nada nos tem dado ou tem-se comportado de forma adúltera connosco. Aliás, deixem-me dizer que isto não tem só a ver com sexo, por exemplo, mesmo no Velho Testamento, em determinada altura, Deus diz que o povo era adúltero
porque tinha ido atrás de outros deuses. Usou a expressão adulterar. Eu acredito que Deus aqui que está-nos a dizer que o adultério aqui não é apenas uma questão de relacionamento conjugal, de relacionamento sexual, tem a ver com tudo aquilo que Deus deseja ver no nosso coração, que é uma integridade, uma verdade nos nossos corações. Nós devemos ser verdadeiros, assim como Deus é verdadeiro para connosco. Deus não falseou, Deus não diluiu, Deus não nos deu sucedâneos. Tudo aquilo que Deus tem feito connosco na sua forma de se relacionar connosco tem sido de forma totalmente verdadeira. Aliás, diz que a sua palavra é verdade. E pela sua verdade nós fomos transformados. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixem-me dizer que quando Jesus fala da verdade, está a dizer que tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fala para connosco e tudo aquilo que Deus faz em direção a nós não tem ponta de adultério. Porque nada é adulterado, nada é falsificado, nada perde a sua pureza e a sua intensidade. E quando Deus diz assim, tu não adulterarás, Ele está a dizer, quando tu tens esse relacionamento comigo, tu vais perceber que eu não adultero contigo. Nada do que eu te dou é falso. Nada do que eu te dou é imitação. Tudo aquilo que eu te dou é genuíno, é verdadeiro, é tal em cal como eu sou. E nós saímos dessa relação com Deus e somos, e por isso podemos ser livres para sermos quem somos. Porque não temos que adulterar quem nós somos. Nós não temos que adulterar aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, e nos nossos relacionamentos uns com os outros. Eu não vou adulterar aqui com a Marta. João, calma. Eu não vou adulterar com a Marta. Porque aqui o adulterar tem a ver eu falsear, eu dar-lhe a impressão de uma coisa que eu não sou. É eu usar de coisas diluídas. Faz-te conta que é, mas não é. Percebes o que é que eu estou a dizer? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque eu acredito aqui que este adulterar é muito mais do que a questão física. Aliás, porque depois temos outro mandamento mais à frente que lida com esse assunto, não cobiçarás. Então este adulterar aqui, para mim, não tem a ver com sexo nem questão conjugal, apesar também que se aplica. Mas o princípio do adulterar é assim, quando tu recebes de Deus e tens uma relação com Deus que não é na base do faz-de conta e da parecência e da semelhança, por isso é que eu digo, não há semelhança. É puro, verdadeiro, intenso, tal e qual, genuíno, real. Tudo aquilo que temos em Deus. E quando nós saímos... Quando vimos desse relacionamento, eu consigo relacionar com as pessoas desta maneira. Amém? É assim que eu entendo. E tem sido até muito interessante voltar aos 10 mandamentos, que era coisa que eu não me lembro de quando é que foi a última vez que preguei sobre o assunto. Mas perceber aqui que Deus diz que é normal, num relacionamento com os outros, pela forma como Deus nos amou, com todo o coração, com toda a verdade, com todo o seu ser, e percebemos que não há ali nada adulterado, não há ali nada por meias medidas. Deus é assim e Deus revela-se e relaciona-se connosco sem adultério. E Ele diz que nós iremos também não adulterar. Depois no versículo 8 fala, o mandamento 8 diz, não roubarás. Diga comigo, não roubarás. E aqui está a falar acerca de honestidade, certo? Então, é verdade, aqui Deus nos instrui a nós, numa base de amor, numa base de respeito, a não roubarmos aquilo que nos pertence. Amém? Honestidade, e este mandamento tem a ver com isso, sermos honestos. E se a gente for meter isto tudo, voltarmos a meter isto tudo na mesma máquina, vamos ver que quase todos dizem a mesma coisa. Honestidade gera confiança. Confiança de que eu não tirarei ao outro aquilo que é dele. Confiança de que eu devolverei o que me foi emprestado. Confiança de que não violarei a integridade e o direito à propriedade. Amém? Que pode ser a própria verdade. Não concordas? Amém? Certo? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E aqui, depois vai-nos levar ao outro mandamento a seguir. E não vamos já para lá, mas vai-nos levar ao outro mandamento e eu vou ser rápido. Não levantarás falso testemunho. Que é muito mais do que simplesmente não mentir. Amém? São coisas bem distintas. Mas, o não roubar, eu posso roubar ao outro o direito à verdade.
Eu posso roubar ao outro oportunidades. Eu posso roubar ao outro o amor que lhe é devido. A gente pode roubar de tantas maneiras. Mas nós não iremos fazer se nós estivermos em amor. Eu posso roubar ao outro o perdão que lhe devia dar. Eu posso roubar... Sabem, quando fala de roubar, trata-se, meus irmãos, de nós invadirmos a privacidade, a propriedade da outra pessoa. Quando eu invado, por exemplo, a privacidade de uma outra pessoa sem ser convidado para lá entrar, eu estou ali como um assaltante. Vocês hoje estão tão silenciosos que está a doer muito. Certo? Roubarás, a gente pensa, mas eu não roubo, porque eu não vou assaltar nenhuma loja, nem vou assaltar uma casa. Mas deixa-me dizer, o roubo é tirarmos ao outro, ou tentarmos tomar posse de uma coisa que não é nossa. E há coisas que até, não sendo nossas, estão nas nossas mãos. Paulo diz isso, não devais a ninguém nada, a não ser o amor. Quando eu não estou a amar como Deus me amou a mim, quando eu não estou a amar como Jesus me amou a mim, então eu estou a roubar ao outro o direito de ser amado. Ora, e até a Deus. Vou pegar aqui num tema desconfortável. Quando em Malaquias fala acerca de roubar nos dízimos, nas ofertas e por aí afora, deixem-me dizer uma coisa. Os irmãos acham mesmo que é possível roubar a Deus? Silêncio. Vocês acham mesmo que Deus, sendo Deus, que a gente rouba alguma coisa a Ele? Nós não conseguimos roubar nada a Deus, porque não é impossível. Então, por que raio é que aparece ali uma coisa a dizer, a mim me roubais? Porque aquilo que muitas vezes roubamos a Deus é a oportunidade dele nos abençoar como Ele queria nos abençoar. A oportunidade dele fazer mais na nossa vida do que aquilo que acontece. Porque Deus também, em algumas situações, Ele está condicionado. É a sua lei. É a lei espiritual. Nós precisamos dar passos em frente para que Ele liberte sobre nós. Certo? Da mesma forma como Ele diz, tudo o que o homem semear vai colher. Ou seja, não depende dele. O que depende dele é a responsabilidade depois na colheita que eu vou receber. Mas na sementeira sou eu o responsável. Então, quando fala aqui acerca de roubar, na verdade nós não roubamos nada a Deus de material. Deus não precisa de nada de material que nós temos, mas Ele quer abençoar-nos mais do que aquilo que nós temos sido abençoados. Ele quer fazer mais por nós. E que sempre que duvidamos, sempre que seguimos outro caminho, sempre vamos entrar em choque, lá está com os 4 primeiros mandamentos. Eu não estou a amá-lo nem estou a conhecê-lo totalmente. Então eu roubo a oportunidade. E volto a dizer, numa relação com o próximo, meus irmãos, o roubar é muito mais do que questões financeiras. O roubar é muito mais do que coisas materiais. O roubar é privarmos os outros daquilo que lhes pertence por direito em Cristo Jesus. E eu até vou dizer uma cena barada e pesada. Nós até muitas vezes estamos a roubar ao mundo o direito deles ouvirem Jesus. Nós estamos a roubar aos outros a necessidade, o privilégio, a oportunidade de conhecerem Jesus como nós. Agora, a questão é, estamos nós a conhecer Jesus como é? Então, não roubarás, fala sobre honestidade e eu estou a tentar acelerar isto. Não é? Não sei se também era assim quando escreveram. Por isso é que escreveram rápido. Não me atrás, não sim, pronto, é mais rápido. Certo? Nono artigo, nono mandamento, a intenção, ao princípio. Fala-nos sobre integridade. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Deixe-me dizer que levantar falso testemunho é muito mais forte do que simplesmente mentir. Porque eu posso mentir aquela mentira da treta. Eu posso ter mentiras do sentido, não me quer chatear, ou dou uma desculpa qualquer. Certo? O que também, na base de um relacionamento certo, é preferível eu ter a coragem de dizer a alguém, não quero, não me apetece, não vou, não faço, do que estar a inventar uma mentira para saltar fora daquilo, porque não tenho a coragem de dizer que verdadeiramente, volto a dizer acerca da questão da verdade. Diz, não levantarás falso testemunho. Levantar falso testemunho é muito mais do que mentirmos como desculpa ou como escapismo. É difamar, caluniar, murmurar e prejudicar a imagem de outro na sua ausência. Eu volto a dizer. Difamar, caluniar, murmurar, prejudicar a imagem de outro na sua ausência de forma intencional.
E isto é uma coisa que nunca irá acontecer quando nós estamos num relacionamento com Jesus. Porque sabe, Jesus jamais abriu a boca para falar mal de nós. O diabo sempre tem o feito. Mas Jesus jamais abriu a sua boca para falar mal de nós. Na nossa presença, na nossa ausência, se nós pudéssemos dizer assim, e mesmo quando o acusador vai à presença de Deus e leva toda a acusação contra nós a dizer ele é um malandro, ele fez, ele faz, Jesus está lá como advogado de defesa e ele está a falar bem de nós. Porque Jesus, todo o testemunho que ele levanta sobre a nossa vida não é um testemunho falso, é um testemunho verdadeiro. Por isso é que eu digo todos estes 6 últimos mandamentos estão interligados também, desta forma. Levantar falso testemunho é cometer perjúrio. Deixe-me dizer que perjúrio significa juramento falso ou violação de juramento. Isto em termos legais. Delito em que alguém presta um falso testemunho ou faz uma falsa acusação. Testemunho feito na justiça para prejudicar alguém através de mentiras ou testemunhando falsamente. Ou seja, é algo que é dito com a firme intenção de prejudicar alguém e danificar a sua integridade. E nós até podemos dizer assim, mas eu tenho razão naquilo que tenho a dizer. Mas nós não temos que o dizer. E não se trata do tens que, não faças, és proibido. Não, eu volto a dizer, e assim como Deus disse, se os primeiros 4 mandamentos estiverem a acontecer na nossa vida, nós tivemos uma relação com Deus e percebemos a forma como Deus se tem comportado connosco e se relaciona connosco de forma tão amorosa, tão verdadeira, tão íntegra, tão entregue com tudo aquilo que Ele é, como não sairmos da sua presença e chegarmos ao pé dos outros e dizer assim, eu vou ser como Jesus é comigo. Porque é disto que se trata, gente. Não se trata de uma lei, não se trata de uma regra. Deus não diz, porta-te bem se não levas. Não, Jesus está a dizer, o que eu quero é que vocês se relacionem uns com os outros. Porque vocês encontraram no meu relacionamento com vocês uma imagem, um padrão, um exemplo que tem transformado a vossa vida, o vosso coração e a vossa mentalidade. Então, quando Deus chega ao pé de uma pessoa, eu não preciso estar aqui a maquinar, olha bem, como é que eu vou? Ora, Jesus disse para eu não mentir. Estou aqui a lutar para não dizer uma mentira. Jesus disse-me para eu não roubar, então eu vou aqui lutar para não... A gente não está preocupado com isso. Porque aquilo que flui da nossa vida para o outro é aquilo que flui de Deus para o nosso coração. E por isso cristianismo é relacional e o mundo é transformado por isso. Porque se houver amor ao próximo, não haverá guerras. Se não haverá guerras, não haverá mortes. Pelo menos causados pela guerra, certo? Olha, no outro dia... não, isso já fora, eu já falei disso no outro dia, não vale a pena. Muito do sofrimento, praticamente, mesmo grande parte das doenças que nós temos no nosso mundo são causadas pela falta de amor ao próximo. Chupa, agora não chega. Deixa estar a ver, não há problema. Amém? Então, se houver um amor que flui do nosso coração para o coração das pessoas, este tipo de situações não vão acontecer. Volto a repetir, todo o testemunho que Deus nos tem dado é verdadeiro e é íntegro. Ele testifica ao nosso espírito. Por exemplo, isto é tão profundo que nós lidamos com Deus da mesma maneira. Ou achamos que Deus lida connosco da mesma maneira. Por exemplo, vou dizer, a palavra diz tudo aquilo que Deus diz acerca de si. E nós até cantamos e dizemos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas na verdade não acreditamos. E quando não acreditamos, estamos a dizer que aquilo que Deus está a falar acerca da nossa vida não é verdade. E achamos que Deus levantou um falso testemunho contra nós, porque aquilo que Ele testifica acerca da nossa vida não é verdade. Quando Deus diz que eu sou o seu filho amado, sou como a menina dos seus olhos, mas se aqui dentro eu não aceito e não acredito, eu o que é que faço daquilo? Faço daquilo um falso testemunho. Deus está a dizer uma mentira acerca de mim. E na verdade torna-se mentira porque eu não acredito. Ouch! Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Quando Deus diz que eu sou tudo aquilo que eu sou, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aqui dentro, isso não é verdade. O que é que eu estou a dizer? Jesus está a levantar um falso testemunho. Na verdade, Ele está a dizer uma mentira acerca de mim. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas lá está o que eu estou a dizer.
Mas se nós temos um relacionamento crescendo com Deus e começamos a perceber e a acreditar e a aceitar no nosso coração que tudo aquilo que é testemunho da boca de Deus sobre a minha vida, quando Ele diz que eu sou justiça em Cristo Jesus, quando diz que eu sou filho, quando sou herdeiro, que eu sou tudo aquilo que eu não vejo no espelho e que muitas vezes eu próprio não sinto e às vezes os meus pensamentos dizem que eu não sou, mas quando eu aceito aquilo que Jesus fala acerca da minha vida como sendo a verdade, eu faço disso um verdadeiro testemunho na minha vida. E quando eu percebo que Deus, sempre que abre a boca dele é para me abençoar, mas não é com mentiras, é com verdade. Deus fala a verdade, porque Deus é verdade. Deus não pode mentir, é contra a natureza dele. Gente, alguém percebe o que eu estou a dizer? Mas muitas vezes fazemos da verdade de Deus uma mentira. O que é que acontece? Passamos para os nossos relacionamentos e fazemos exatamente a mesma coisa. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Isto hoje está muito pesado, ou vocês é que estão muito a dormir? E por fim vou terminar, porque senão já não. Não cobiçarás. Não cobiçarás, e aqui sim aparece, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Neste contexto, sim. Eu acredito que este é o mandamento que lida especificamente com a questão da infidelidade. Uma infidelidade que vai para além da mulher do próximo. Sabe que eu acredito que os 10 mandamentos foram trazidos num tempo e numa cultura em que as pessoas tinham que perceber mesmo aquilo. É que não era assim há tanto tempo em que, por causa do início da criação, havia múltiplas mulheres e múltiplos homens e chegavam-se a casar irmãos com irmãs para dar lugar e os primeiros tempos foi assim, porque havia necessidade de gerar humanidade. Não é assim? Até que, a partir de determinado momento, diz, ok, já chega, a partir daqui, cada homem tem uma mulher. Certo? E vice-versa. E porque, num contexto de mentalidade ou de cultura de homem, toda a conversa é para o homem, mas isto é também para as mulheres. As mulheres não cobiçam o homem da próxima. Ah, pois, aqui isto parece que é só para os homens é que são os grandes malandros, eu posso dizer que não são. Hã? É que isto parece que é tudo para o homem, mas não, também é para a mulher, porque o princípio é o mesmo. Não cobiçes. Agora, deixa-me dizer, a cobiça, o problema da cobiça é uma questão de princípio, é uma questão de atitude, é uma questão que pode vir da insatisfação, do descontentamento, da ganância, porque eu quero sempre ter aquilo, já estou com um montão de variações, eu só estou bem, não é só nisso, eu só estou bem onde não estou, eu só quero ir aonde não vou. Ou seja, eu só quero aquilo que não tenho. E ouça, e ao longo da palavra de Deus nós encontramos que muita gente viveu isto, o próprio rei Davi viveu isto também, sendo casado, apesar de, não é? E diz que um dia chegou lá acima, ao telhado, à coisa, e havia Batsheba estava a tomar banho, porque aquilo na altura não havia casas de banho privado. Então as mulheres esperavam que toda a gente estivesse a dormir e iam tomar banho. Só que naquele dia Davi estava com insónias, lá está, a internet daquele dia, daquele tempo. Pim, 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 e de repente surge aquela febre, aquela mulher linda, e ele desejou e quis tê-la. E depois, o que é que a cobiça o levou a fazer? Mais tarde, Davi arrependeu-se profundamente, e sabemos que ele continua a ser rei, e ser um rei segundo o coração de Deus. Agora, deixe-me dizer, o princípio da cobiça é um problema transversal à raça humana. Não tem a ver, neste contexto sim, tem a ver, porque foi necessário dizê-lo, porque aquele era o problema daquele tempo. Mas deixe-me dizer que o problema, ou a questão da cobiça, para já lida com o facto de que eu não encontrei contentamento e satisfação em Deus para continuar a viver de forma descontente e insatisfeita. E o descontentamento e insatisfação leva-me a desejar e a cobiçar aquilo que não é meu, pelo menos não tive o direito de o ter, certo? Então, deixe-me dizer que cobiçar é como uma saudade imoral de alguma coisa que não é lícito nos ter. Estou a usar uma palavra portuguesa. Cobiçar é uma saudade imoral de alguma coisa que nós não temos. Até podemos ter tido, mas deixámos de ter. Então o foco deste último mandamento visa diretamente o coração e a mente de cada um, para no sentido de nós encontrarmos satisfação.
eu resumo isto. Este mandamento tem a ver com contentamento. Porque nós, quando ficamos descontentes, nós sempre vamos, e alguns dirão, mas então tem-se aqui dissecar as razões do descontentamento. Mas, irmãos, descontentamento todos nós temos desde o dia que nós nascemos. E vai estar no nosso coração até ao final do dia. Até porque estamos limitados a este ser humano limitado e nós queremos ser mais, certo? E não é mau ter mais. Agora, ter mais de forma legítima, de forma lícita, de forma em que o amor seja a razão de todas as coisas. E porque eu amo, eu não vou cobiçar. Aqui o cobiçar pode ser bens materiais, o cobiçar pode ser o que a gente às vezes vê numa empresa, alguém que tem um lugar de destaque e eu quero ficar com o lugar da pessoa. E essa cobiça leva-me a fazer coisas para chegar ao lugar daquela pessoa, se possível, removê-la de lá. Certo? Há muitas formas destas coisas todas se manifestarem. Mas eu volto a dizer e resumo isto acabando. Todos estes mandamentos são declarações, são intenções de Deus, no sentido de dizer, gente, o que eu quero, vocês percebam, vocês sozinhos não vão viver isto. Vocês não conseguem viver isto. Vocês não conseguem. A única forma de vocês conseguirem, isto é o que eu desejo para vocês, é vocês serem transformados no relacionamento comigo. Comigo vocês vão ver que eu nunca vos vou mentir, eu nunca vos vou roubar nada, eu nunca vou cobiçar aquilo que vocês têm, eu nunca vou adulterar a verdade sobre vocês, eu nunca vou comportar indecentemente. E depois temos 1 Coríntios capítulo 13, diz o que é que o amor faz. O que é o amor? Amor é Deus. Deus é amor. Aquilo que está lá escrito é aquilo que Deus faz ou não faz connosco. E Ele não se porta connosco de forma que nos prejudique em forma alguma. Porquê? Porque Ele é amor. E quando eu sou transformado por isso, eu saio para a minha vida e eu consigo viver estas coisas sem estar preocupado. Eu tenho que viver isto. Não, é normal, flui. Eu honro o meu pai e a minha mãe, honro as autoridades em geral, respeito a diferença de opiniões de geracionais e por aí afora, certo? Há respeito, eu aprendo a respeitar. Eu tenho este cuidado, respeito. Às vezes até acho que exagero. Porque vou tomar um café, eu digo algumas 4 ou 5 vezes à pessoa obrigado. Olha, queria não sei o que um café. E a pessoa, então, serve o café, muito obrigado. Depois a pessoa vem levantar o dinheiro e eu pago, muito obrigado. Depois a pessoa vem levantar a louça e eu digo muito obrigado. E já chegou, às vezes estamos sentados à mesa, vem limpar a mesa e eu digo muito obrigado. E isto não é só uma questão de gratidão, é uma questão de respeito. A gente aprende a respeito, certo? Respeita-se as pessoas, não por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas têm, mas pelo facto de que elas são um ser igual a mim. Respeito. Jesus respeitou-nos. Deus respeita-nos. Deus ama-nos. E é nessa relação com Deus que nós encontramos a força, a transformação necessária para transformarmos o mundo ao nosso redor. Transformarmos as nossas famílias, transformarmos os nossos relacionamentos em todas as áreas, no trabalho, na igreja em particular. Porque é que vocês acham que tem havido tantas guerras? Não é só agora, meus irmãos, já no tempo de Jesus isso acontecia, no tempo dos apóstolos, Tiago dizia, caramba, vocês já há tanta pancadaria no vosso meio, tanta dissensão, tanta peleja, de onde é que vocês acham que isso vem? Vem da vossa carne, gente. Isto não se resolve carne com carne. Que aquilo que vence a carne é o poder do Espírito. E o poder do Espírito está em Cristo Jesus. Portanto, voltem a Jesus, sejam transformados e essas coisas todas vão acabar na vossa vida. Eu não vou deixar, se eu sou mentiroso, compulsivo quase, mento com quem tem, quantos dentes tenho na boca e ainda vou pedir a placa à mulher para mentir mais um bocadinho. Certo? Se eu tenho o hábito de mentir, eu não vou mentir só porque digo a partir de hoje não minto. Já estou a mentir. Porque já disse não sei quantas vezes, agora não vou fazer. E faço, e continuo a fazer. Então é uma mentira. Só se vence a mentira com a verdade. E a verdade está em Cristo Jesus. Está nele. Aquilo que me transforma para deixar de mentir é Deus. Não é porque eu decido, não. A Bíblia diz que eu não posso mentir, então não vou mentir. É treta, a gente vai mentir outra vez. A gente faz sempre as mesmas coisas, porque não está na nossa carne a capacidade de sermos transformados. Está no poder de Deus e isso vem da nossa relação com Ele. E a relação com Ele é esta relação de verdade, de amizade, de liberdade, de genuinidade, contudo, eu digo também a Deus, Deus, tu conheces a minha vida, eu vou fazer isto, tu não me ajudares, tens que me ajudar aqui. Enche o meu coração de amor, enche o meu coração de amor. Olha, mais do que se calhar gastarmos tempo a dizer a Deus, Deus, liberta-me desta área tão tramada que eu tenho, a dizermos, Deus,
Que o teu amor cresça em mim de tal maneira que eu cresça neste amor contigo. Porque se eu tiver amor pelas outras pessoas, a única coisa que eu tenho vontade é de abençoar alguém, de fazer bem a alguém. No mínimo, de não prejudicar ninguém. Algo faz sentido, gente. Os irmãos estão a apanhar alguma coisa? Ou... Não é apanhar porrada, é apanhar... Deus! 10 mandamentos nunca foi a intenção de pôr carga sobre nós, mas foi de revelar logo no início qual era a sua intenção. A intenção é esta: eu quero ter um relacionamento com vocês e é no vosso relacionamento comigo e eu com vocês que vocês encontrarão a capacidade de reproduzir isso nos vossos relacionamentos com os outros.